Olá, Brasil! Olá, galera do bem! Nós estamos aqui estreando hoje, o nosso querido Shout Videocast e nós vamos contar com vocês na divulgação. Claro, se gostarem, tenho certeza que vão gostar, porque hoje nós temos aqui a nossa equipe. Eu, Celso Rabelo, o nosso querido Luiz Cláudio Reis, jornalista, já bem conhecido de todos, o nosso querido Carlos Ferreira, que é comentarista, analista e colunista também do Estado brasileiro, e um convidado muito especial para essa estreia, não poderia ser outra pessoa, senão o nosso querido amigo General Paulo Chagas, a quem nós passamos a palavra aí para abrir esse nosso primeiro programa. Vamos lá. General, seja muito bem-vindo ao Shout Videocast. Muito obrigado, Celso, muito obrigado aos amigos, muito obrigado aos amigos participantes dessa reunião e aqueles que nos estarão ouvindo depois do nosso trabalho aqui, da nossa discussão, do nosso debate, da nossa troca de informações, que é muito importante, porque é isso que falta, o que nós precisamos para entender o Brasil, entender o momento que nós estamos vivendo e contribuir, de alguma forma, para que os nossos problemas, as crises que nós estamos vivendo, elas sejam o mais curtas possível e que nós retomemos o caminho que nós imaginamos que teríamos tomado há 2 anos e meio atrás. General, de tudo que você falou aí, eu acho que o desafio maior é para que nós entendamos o Brasil. Está difícil, está difícil. Concorda, Cláudio Reis? Pois é. Agradeço a oportunidade de estar aqui com nobres amigos, que a gente possa dividir a nossa experiência e o que a gente vem vivenciando de Brasil nesse momento. Realmente um momento crítico, muito triste e pesado. Mas concordo com o general, gênero, número e grau. Vamos lá, Carlos Ferreira. O momento difícil, no meu modo de sentir, é que Bolsonaro se preocupou tanto em desconstituir reputações e muito pouco na construção da reputação dele baseado nas expectativas que ele próprio gerou. Então, eu o qualifico naturalmente como um mentiroso. Ou ele é tão verdadeiro, tão autêntico, que é essa lamentável decepção que se revelou ser. Então, ele foi construído em cima de narrativas e as próprias narrativas que ele construiu, ele não sustentou. Ele é o principal fator que faz com que, não pelo aspecto da pandemia, sob o aspecto político e da governança, ele é o pior presidente que nós poderíamos ter para o Brasil. E a gente não acreditava nisso, gente? Pois bem, a minha opinião é que esse elemento jamais deveria estar lá. Sobre a competência dele, ele é incompetente. E dou até um recado aí para os internautas, que ficam agora até brincando, com a hospitalização dele. Deixa de mimimi, não seja... Ele não vai deixar, porque não é homem para isso. É muito homem para atacar jornalistas, isso só piora a situação dele. É muito homem para gritar com mulheres, é muito homem para tudo, mas é só lá, dentro do cercadinho dele. Eu acho que nós temos aí muitas pautas, Hoje o nosso tempo não será tão longo assim, mas eu acho que a gente vai conseguir conseguir expor aí algumas considerações. Qual o maior desafio, vamos colocar aí, ou quais os maiores desafios, colocando numa certa ordem, na opinião de cada um de vocês? Quem pega a bola primeiro?
Eu que comecei, vou começar nessa aí também. Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje é justamente a superação dessa pandemia, e nós já estamos no rumo da vacinação, que era o que tinha que ser. Nós precisamos nos livrar disso, o mundo inteiro está atrás disso, nós ainda não saímos dessa crise, o mundo não saiu dessa crise, nós não somos melhores do que ninguém. Então, acho que o nosso principal objetivo hoje é voltar à normalidade do país, controlando essa pandemia. Nós temos o adicional, no Brasil em particular, nós temos o adicional da má gestão dessa pandemia, que foi uma tentativa, o presidente não entendeu a gravidade ou ignorou a gravidade de alguma forma. Na verdade, não foi nem ignorar, ele simplesmente não entendeu a ameaça que tinha. Era só olhar, levantar a cabeça, olhar para a Europa, olhar para o mundo todo e ver que as coisas eram muito graves. A ameaça era muito grave. E, em vez de assumir o controle, né, assumir a responsabilidade, ele preferiu minimizar o problema, tomou uma linha de ação errada, o Brasil saiu atrasado, está atrasado, e hoje também nós temos uma segunda crise, que é justamente o governo sendo responsabilizado pela má gestão dessa crise, dessa pandemia. E isso realmente para o Brasil. O Brasil tem, nesse momento, o Brasil todo está parado, olhando para o Senado Federal, assistindo uma CPI de pessoas que eu, particularmente, considero que não tem moral nenhum para conduzir isso, né? O presidente, o relator, são pessoas que têm processos na Suprema Corte brasileira, não é só um, é mais de um, e não tem moral para fazer o que estão fazendo. Então, você soma tudo isso, é um grande imbróglio, e nós temos que superar isso para o Brasil poder prosseguir, ir para frente. Nós estamos patinando. Há quanto tempo estamos patinando? Estamos patinando ou andando para trás antes nos governos da esquerda, nos governos do PT, né, sendo roubados, e agora, nesse governo, nós acabamos soltando os bandidos, né, vamos devolver o dinheiro, daqui a pouco estamos devolvendo o dinheiro que foi roubado, que foi recolhido deles. Então, é uma crise complicada, política e ainda de saúde. Né? A crise da pandemia complicada com a crise política. E há um interesse muito grande da oposição em realmente fazer com que as coisas não deem certo. E a gente não consegue separar nunca a gestão da política. A política vem sempre à frente da gestão, a política impede a gestão. Por mais que seja competente a gestão do Estado, do governo, a política tem capacidade de impedir isso. Bom, eu colocaria aí, vamos manter a ordem, então. Então, vamos lá para o Cláudio Reis. Olha, o que eu vejo desse momento nacional é realmente um momento crítico, é um momento que envolve riscos de liberdade, tá? Porque nós somos ameaçados cotidianamente de situações que nos impediriam de ter um andamento democrático, como foi falado recentemente, né? É uma galhofa, eu também acho, é insensato, eu também acho, mas um presidente vem a público e falar que se o sistema eleitoral que o elegeu, aliás, que vem elegendo há 30 anos, não mudar, nós não teremos eleição. Eu acho isso muito grave. Eu acho muito grave o que vem sendo colocado no aspecto da nossa crise sanitária. A nossa crise sanitária, ela é gravíssima. Ela é algo que nós nunca tivemos. Nem em momento de guerra do Brasil, morreram 540 mil vidas. 20 milhões, praticamente, de infectados. Com sequelas. Pessoas com sequelas emocionais, físicas e financeiras. E nós pegamos um presidente que prometeu muito e simplesmente não cumpriu absolutamente nada do que prometeu. O pouco que ele poderia ter mantido, seria um combate à corrupção ou algo do gênero, ele acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não tem corrupção e a gente vê isso explodindo toda hora com denúncias para todo lado. Então, assim, o que eu entendo hoje? Eu entendo que o momento do Brasil é o momento que o brasileiro tem que reagrupar, pensar nas suas famílias, o pai pensar nos filhos, a mãe pensar nos filhos e entender que o que está acontecendo hoje é de uma seriedade que nós nunca vivemos. Nós nunca tivemos um momento tão complexo, um momento tão grave,
um momento tão sensível e que fanatismo nesse momento ninguém precisa. A gente precisa ser prático, a gente precisa ser pragmático e entender que algo deve ser feito de forma imediata. Continua morrendo no Brasil 1.500 a 2.000 vidas por dia. Tudo dobrou de preço. O que já era difícil para o brasileiro antes, ficou agora impossível. Você vai no supermercado, um bujão de gás que custava R$ 35, hoje custa 110. Um quilo de carne de terceira, lá que custava R$ 7, R$ 8, hoje custa 25. O salário mínimo aumentou 4% nesse período. O fundo eleitoral foi para 6 bilhões de reais. É um investimento de 5 anos em saneamento público. Então, assim, desculpa, nós estamos vivendo um momento mais grave da história nacional. Um governo que prometeu muito e não cumpriu nada. Um momento em que o presidente da República brinca com vidas, tosse imitando uma pessoa doente, fala que tem que reagir porque tem que ser homem, deixa de mimimi. Isso é muito grave, gente. Então, são vidas e vidas. A economia você recupera. Nosso país é um país rico. Se não fosse tão dilapidado, seria melhor. Mas vidas não. O que nós vamos fazer se hoje entrar 20 milhões de pessoas exigindo indenização por má administração pública? E com direito de fazer. De sequelados. Pessoas que tiveram sequelas físicas, emocionais e financeiras. 540 mil mortes por falta de vacina, porque o presidente mandou as pessoas comprar vacina da mãe. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. O momento do Brasil é o pior momento da história do Brasil. E se alguém tiver alguma consciência disso, olhe para suas famílias, para os seus filhos que estão sem estudar. A educação foi tolhida, esquece, não tem investimento na educação, não tem investimento em saúde, não tem investimento. O Brasil parou. E eu vou falar um dado aqui muito grave, que se a gente for analisar friamente, eu acho que explode todas as situações, que é público, está no Google. No começo da pandemia, no terceiro mês de pandemia, se eu não me engano, foi depositado para bancos 1 trilhão e 200 bilhões, quando o governo ainda tratava essa pandemia como gripinha, para facilitar o empréstimo do pequeno e médio empresário. Eu não conheço ninguém que pegou R$1 desse dinheiro. Eu vi empresários fechando porta, quebrando, porque não teve facilitação nenhuma. Eu estou falando de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que foi liberado. Para onde foi esse dinheiro? Hoje a gente está sofrendo por causa de 6 bilhões de reais que foi para o fundão. Horrível, horrível. O PT tinha deixado 1 bilhão e 600 milhões, já estava horrível. Hoje são 6. Nós estamos falando aí de 1 trilhão e 200 bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Quer dizer, é muita coisa errada. E que está trazendo prejuízos físicos, palpáveis para o povo. Então, eu acho que a gente tem que parar, reagrupar e ver o que é melhor para a nossa vida e para o nosso país. E de uma forma, assim, real. Não dá mais para sonhar. Não dá mais para nublar. Se me permite, Cláudio, para a gente poder girar rápido, né, para todos terem a sua vez, eu vou pedir licença ao Carlos aí, para você coloca aí em 30 segundos aquela conversa que nós tivemos de bastidor, que foi um alerta que você deu, e aquilo marcou muito, me assustou bastante. Não são 6 bilhões. Não são 6 bilhões do fundão. São 8. Por que 8? Na verdade, não são 6, são 8. Porque tem gastos televisivos, tem gasto de mídia, tem gasto de propaganda, que vai elevar esse valor a 8 bilhões de reais. Mas como? Um gasto. O fundo eleitoral ele não se baseia apenas em bancar campanha. Não é só isso. Existe um entorno disso que lá está exemplificado que sim, é para ser feito. E pode chegar a 8 bilhões de reais. Um exemplo. Eu volto gasto de mídia, gasto televisivo, horário eleitoral. Gratuito não é gratuito. Não é gratuito. Ele provoca isenções fiscais, etc, etc. Então, eu acho que é nesse sentido que você... Né? E se juntar as verbas extras de gabinete, etc. e tal, isso aí estoura, vai lá para os 10 bilhões. Fábula. Então, era isso que eu achei importante você colocar. É no mínimo imoral, gente. O momento hoje é que o brasileiro... vou dar um exemplo que eu postei aqui no grupo da gente anteriormente. E no Mato Grosso, tem fila para ganhar osso, para fazer sopa. As pessoas já estão passando fome, gente.
já estão passando fome no país rico, num país produtor de comida, onde você paga hoje uma carne dolarizada. Eu brincava antigamente, falava, pô, morar nos Estados Unidos é bom. Você compra eletroeletrônico, celular, televisão, carro muito barato. Mas 3 bananas custavam $1. Não era assim que a gente imaginava antigamente. A carne nos Estados Unidos é um preço absurdo. Hoje você está vivendo isso no Brasil. Dolarizaram o nosso alimento, aproveitando um dólar alto, e a gente está pagando o preço disso. A gente está pagando em dólar no Brasil hoje, ganhando em real. E você, como Carlos? É que o povo come? E você, Carlos, quais os seus destaques aí, o que mais nos assusta, na sua opinião? Não que me assuste, na verdade, é só uma análise. O Brasil, com o passar dos anos, ele tem ficado cada vez mais parecido com a América Latina, sob o ponto de vista do que é a América Latina, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho, no caso dos nossos parceiros sul-americanos, é menos verde que a nossa, mas a nossa está ficando cada vez tão marrom quanto a deles. Então, crises políticas e econômicas, que nem tem na Argentina, no Chile já teve, continuará tendo, no Peru, então, caudilhos, como foi 10 anos, como são 10 anos daquele período de governança lá do Fujimori, né? Você vê o que ele fez lá. Olha o que Bolsonaro e Fujimori têm a ver. Ele assume a presidência, toma medidas para coibir a ação institucional do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, fecha Senado, Congresso Nacional, enfim, e implementa, a rigor, um governo de 10 anos de ditadura sob um regime Fujimori. Ou seja, não uma ditadura militar ou uma ditadura de esquerda. Foi o regime Fujimori de governar, que, ao meu entender, é o que Bolsonaro prega. Tá? Ele é o nosso Fujimori. Ele quer governar, ele chama o concatena, força militar, isso e aquilo, faz essa narrativa, esse discurso às avessas, mas, na verdade, Bolsonaro não quer ditadura militar nesse contexto da palavra. Ele quer ser o Fujimori brasileiro, que foi o que aconteceu com o Fujimori no Peru. Sobre a questão da ordem econômica, porque isso que eu falei agora é, para mim, traduzir a questão política na persona de Bolsonaro, tá? Vamos associar com Fujimori, pronto. Um supremacista, essa é a palavra mais adequada para Bolsonaro, como era a mais adequada para o Fujimori, um supremacista acima de tudo, com todo esse viés de questão de misoginia, esses nomes todos politicamente corretos que hoje procuram definir personalidades desse tipo, né? Então, sob o aspecto econômico, o Brasil e o brasileiro vêm de um histórico que, se nós pegarmos desde a Constituição e depois, logo a seguir, o governo Collor, né, prometendo com a caça aos marajás uma nova latitude de decência política, então vejam quantos anos dá. Até hoje nós estamos atrás dessa latitude. Então, esse negócio de salvador da pátria é uma coisa que está emperrando o Brasil pelo aspecto das escolhas que o eleitor faz baseado nessa premissa do salvador da pátria. Então, o que Bolsonaro fez de inteligente nesse processo, que começou lá em 2012? Ele veio construindo uma narrativa de salvador da pátria. Exatamente. Que, associada a o que acontece com o PT e vários outros partidos que são de centro-direita e de direita, que também estavam no bolo da corrupção, tá? Ele vem com essa toada e assume a governança do país sem ter o menor preparo para isso. Foi só um discurso, uma grande mentira. Que, se fosse só a inépcia e a mentira dele não salvar nada, nós ainda estaríamos no lucro. O problema é que ele vem com o rompante, a boçalidade, de um destruidor de coisas.
Então, para definir Bolsonaro, eu só vejo uma maneira. A frase do Salles, naquela reunião ministerial que o Moro denunciou, vamos passando a boiada, e é assim que tem sido a governança dele. Ele tem passado boiada para os ruralistas, ele tem conseguido fazer a aprovação de projetos medonhos que destroem o que foi construído, é a questão dos indígenas, é a questão da Amazônia. Tá? Então, o Bolsonaro é aquela reunião ministerial. Pela CPI, nós estamos vendo traduzir-se aquilo em loco no Ministério da Saúde, com tudo aquilo que está acontecendo, os maus arranjos que estão sendo encontrados ali, que refletiram não mais no desmatamento, na madeira ilegal, que refletiram nessa mortalidade de gente por conta do negacionismo, por conta... Então, a cloroquina ainda, de certo, vai se descobrir coisas também, assim como nas vacinas está se descobrindo. Enfim, o Bolsonaro é isso, uma tragédia, que eu classifico, em termos de temporalidade, como uma absoluta perda de tempo para o país. Não mais do que isso. Com todas as tempo, né? A ressaca Bolsonaro vai nos custar anos e anos aí. E essa forma de governar, General Paulo Chagas, meu querido amigo, agora eu vou falar como um amigo, porque nós temos... quantas horas de ao vivo nós temos, hein, Chagas? Eu acho que... Bastante. Bastante, né? Dá pro gasto. Tinha ao vivo ali que a gente ficava 2 horas e meia e tudo mais. E você vai entender a minha pergunta, né? Porque você conhece, sabe o meu estilo, eu gosto de provocar, e eu vou provocar mesmo. Você, como general, diante de um governo quase militar, levando o Brasil à falência, sob o comando daquele elemento que foi expulso das Forças Armadas, aquele tenente, né? Um tenente expulso, que queria explodir os quartéis. E, lógico, depois que foi expulso, né, foi mandado embora, né, não serviu para o Exército, não serviu para as nossas Forças Armadas. Ele foi mandado embora como tenente e, como todo mundo que vai, que sai, recebe uma graduação a mais, isso é de praxe. Como que você se sente como um militar de alta patente, que eu coloco ali no nível daqueles que eu admiro, como Máximo. Como o general Santa Rosa, né? O general Santos Cruz? Como que você está se sentindo? Qual a sua visão nisso aí? Olha, é bom, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Bolsonaro não foi expulso do Exército. Ele saiu mesmo como capitão, ele fez a escola de aperfeiçoamento de oficiais, e o cara só faz a escola de aperfeiçoamento como capitão, então ele já era capitão. Ele se candidatou, pediu licença para participar da eleição, foi eleito vereador e, no momento da diplomação, automaticamente passou a reserva. Então, ele é capitão da reserva do Exército, não foi expulso. Esse tema que é real, essa acusação de que ele teria participado de um conluio entre outros companheiros e tal, para fazer atos terroristas dentro do quartel ou fora do quartel, isso é uma acusação que ele foi absolvido por falta de provas, o que não significa que não tenha havido, né? Não foi possível provar isso, mas ele foi absolvido pelo SDM. Agora, nada disso dizer que ele foi expulso ou não foi expulso, isso não dá nenhum mérito para ele. Ele foi um oficial, um mau oficial, não foi, ele dentro do quartel era sempre mais um reacionário à disciplina existente, à hierarquia militar dentro do quartel. Isso ele provou na hora que ele saiu, porque o grande eleitorado dele eram os militares da reserva e os militares de baixa patente, que ele dizia que eram desmerecidos dentro da instituição militar, etc. Então, foi daí que ele tirou todos os votos necessários para se reeleger por 7 vezes. E ele se reelegeria quantas vezes ele quisesse, porque ele tinha lá 1 milhão e pouco de votos, tem lá no Rio de Janeiro, ele pode se reeleger o que ele quiser lá com esse colégio eleitoral que ele tem.
Mas uma outra coisa também, que eu falei isso durante a campanha, porque fui candidato aqui no Distrito Federal, candidato a governador, e era o candidato do Bolsonaro. Então, eu fui muitas vezes questionado com relação às posturas, às ideias, às pregações do Bolsonaro. E eu defendi todas elas, a meu modo. E muitas vezes os jornalistas chegaram para mim e disseram: como é que o senhor consegue passar para nós a mesma coisa que ele fala e a gente reage? O senhor fala e nós conseguimos nos convencer. Isso é uma maneira de falar, é uma questão de postura, é uma questão da personalidade da pessoa. Então, você tem que ter atitudes e postura. Então, uma das coisas que o Bolsonaro não consegue separar uma da outra é que a atitude é da pessoa e a postura é do cargo. Ele é presidente da República, tem que ter postura de presidente da República. E isso vem antes de tudo, porque ele é o que representa a nação como um todo. Então, ele tem que ter postura de presidente. Ele deixa de ser deputado, deixa de ser Bolsonaro e passa a ser o presidente do Brasil, o presidente de todos os brasileiros. Outra coisa também que se fala é um governo militar. Não é um governo militar, porque as instituições militares não estão envolvidas. Outro dia alguém me perguntou isso, mas não vão apoiar o governo? Sim, vão apoiar tanto quanto apoiou o governo do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, da Dilma, do Lula. É o posicionamento institucional, constitucional. Eu cumpri a nossa missão. Para fazer um apoio que é político? Não, não existe isso. Um apoio preferencial também não existe. Isso não é institucional. A instituição sabe a sua posição e preserva essa posição. Não é à toa que, até bem pouco tempo, era a instituição mais prestigiada pela população brasileira. Deixou de ser a partir do momento que Bolsonaro, insistindo com essa ideia de que as Forças Armadas estão apoiando o governo de forma diferenciada, é que nós criamos esse problema, essa imagem. Não existe um grupo militar dentro do governo. Existem militares em função no governo, que não tem nenhum vínculo com a força. Mas, quando assume uma função, ele agrega, sai da força. Então, essa é uma ideia que o presidente tenta passar para se mostrar forte e dizer para aqueles menos avisados, menos instruídos, que se a eleição não for do jeito dele, não haverá eleição. E ele diz assim: bom, como? Que poder ele tem? Eu tenho o meu exército. O exército dele é o exército da reserva, que volta e meia eu vejo o vídeo dos caras com boina e não sei o quê, dizendo: Bolsonaro, nós vamos estar aqui, etc. Pô, isso aí é mais um exército de Brancaleone, tão idiota quanto o exército do Stedley, que não tem força para coisa nenhuma. E o presidente, eles mesmos sabem que não tem esse poder. Então, tudo isso aí é uma grande fanfarronada que as pessoas menos avisadas se impressionam. Há excesso de militares no governo. Era natural que houvesse. Durante a campanha, me perguntaram isso várias vezes. Isso é natural. Aonde que ele vai buscar as pessoas que ele conhece e nas quais ele confia? Por mais que elas não confiassem nele. Então, ele vai buscar onde ele sabe que tem pessoas comprometidas com o Brasil. Quer dizer, assim, Brasil acima de tudo, para nós militares, não é letra morta. Não é campanha política. Essa é a nossa vida. O Brasil acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Então, não tem privilegiados para nós. Existem aqueles que servem o país e os que não servem o país. Então, o Bolsonaro tentou e tem conseguido isso em grande parte, porque isso afetou a imagem da força, como se a força fosse bolsonarista, das forças, como se as forças fossem bolsonaristas. As forças não são bolsonaristas, não são lulistas, não são dilmistas, são forças do Brasil. Servem ao Brasil, acima de tudo e de todos. Chagas, se me permite aí um parênteses, ou complementar isso, né? Então, perdão, aquele livro que mostra que Bolsonaro fazia isso e aquilo, e que ele foi afastado a pedido do alto comando, aquilo lá é um livro fake. Como é que fica aquilo lá? Não, que é um documento, que está muito bem documentado ali. Olha aqui, enquanto ele está à disposição da justiça, sub júdice, ele é afastado da função. Mas isso não significa que foi expulso do Exército. Ele nunca foi expulso do Exército. Ele é então ele foi afastado, reserva. É isso? É isso. É a mesma coisa que, por exemplo, o Pazuello. O Pazuello está numa função dentro do governo. Ele está afastado, está agregado. Não tem mais nada que ver com a força. Enquanto ele não voltar para a força, ele está agregado. Espera aí, esclarece isso para nós aqui, para o nosso público.
desculpa, esclarece isso direito, que ficou meio nublado, pelo menos para mim, eu acredito que para o nosso público também. Chagas, é normal isso. Ele foi afastado, ele se afastou ou ele foi afastado? Porque, segundo aquele livro, consta que ele foi afastado. Foi afastado a bem da disciplina, para responder o inquérito, responder a sindicância, responder pelas coisas pelas quais ele estava sendo acusado. Mas ele, como ele se candidatou, e no momento em que ele é eleito, automaticamente ele passa à reserva. No dia da diplomação dele, ele passa à reserva. É isso que está escrito na lei. Então, para ele, a saída, na verdade, no meu entendimento, tudo que o Bolsonaro fez foi premeditado para se candidatar. Ele queria sair do Exército. E aí isso aconteceu, caiu como uma luva para ele, aquela atitude que ele tomou de reclamar dos salários, não sei o quê, ser punido, ganhou a mídia que ele precisava para depois se candidatar sendo o grande herói daqueles que achavam que estavam ganhando mal. Naquela época ele dava mas golpe. Ninguém estava ganhando bem. Aliás, nas Forças Armadas, nunca ninguém ganhou bem. Ninguém entra para o Exército para ganhar bem. Ninguém entra para a Marinha, para a Força Aérea, para ganhar bem. Todo mundo sabe quanto é que vai ganhar. A gente entra nessa carreira, pela missão, pela servidão de servir ao Brasil. Ninguém diz que trabalha, todo mundo diz que serve. Onde você está servindo? Estou servindo em tal unidade, em tal guarnição. Então, todo mundo sabe que não vai ficar rico. E outra coisa, no serviço público, quem fica rico é porque roubou. E agora, eu queria tocar nesse nome que você tocou há pouco, Pazuello. Pazuello agora é um mentiroso na CPI, ficou provado isso com vídeos e tudo mais. Como que você enxerga a situação do Pazuello? Como que você vê o Pazuello nesse momento? Um laranja daquele elemento que manda e ele obedece? O que é o Pazuello hoje para você e o que é o Pazuello para as Forças Armadas hoje? Porque, segundo a nossa visão, ele envergonha a corporação, né, com as atitudes dele. Pinte esse quadro para a gente gente possa saber o que você, como general, entende por Pazuello. Olha, eu vejo o Pazuello como uma vítima da circunstância. Ele não soube administrar o posicionamento dele e ele acabou sendo uma vítima da circunstância. Ou seja, ele passou a ser um marionete nas mãos do Bolsonaro. Quem estava, durante o período em que ele passou como ministro da Saúde, o ministro da Saúde era o presidente da República. Faz isso, faz aquilo. Ele perdeu a capacidade dele de iniciativa. Perdeu totalmente a iniciativa. Não adiantava ele falar qualquer coisa no momento em que ele disse um manda e outro obedece, ele não tinha mais capacidade de dizer o que tem que ser feito. Então, o Bolsonaro se valeu disso e usou, ele é uma vítima do presidente. Agora, eu vou dizer que ele é uma vítima e não tem nenhuma culpa, não. Ele tem uma carreira inteira, ele tem uma experiência de vida para saber se impor. Ele também não soube se impor. Então, ele é uma vítima, mas, ao mesmo tempo, é também conivente porque não soube reagir. Ele tinha que ter pedido para sair no momento em que o Bolsonaro desautorizou ele a comprar a tal da vacina. Diz que não vou comprar coisa nenhuma. E, lógico, tanto assim que há alguma coisa por trás disso, que a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando chegou de volta foi procurá-lo. Ele estava lá no hotel de trânsito aqui do Exército, estava aqui com o sintoma do vírus esse aí, da Covid. O Bolsonaro foi lá conversar com ele, como que conciliar as coisas. E ele cometeu o erro de fazer aquela brincadeira, um manda, outro obedece. Aí ele passou a não mandar mais nada. E só quem manda é o Bolsonaro e eu obedeço. E aí passou a ser uma vítima. Essa última coisa que apareceu aí, que disseram dizer que era uma mentira dele, que ele não tratava desses assuntos, não negociava com nenhum representante de empresa, está no próprio vídeo, está escrito, está dito, eu vi na televisão, diz que ele foi, aquelas 4 pessoas que estavam falando com ele, tinham saído da sala de negociação, tinham chegado a uma conclusão e depois foram falar com ele. Aí a mídia pega aquilo e diz, não, ele negociou com os caras. Não, a negociação já estava feita. Ele simplesmente recebeu para se despedir das pessoas. Então, existe muita coisa que está sendo usada, e é que eu digo, nós estamos numa CPI composta de gente bandida. Eu não estou querendo quebrar o galho do Bolsonaro, não. Para mim, ele foi o grande autor de todas as mazelas que aconteceram
nesta pandemia. Se hoje nós estamos com 500 e tantos mortos, o grande culpado é, de fato, ele, que não levou a sério, que não tomou as providências que tinha que ser tomado, não tomou. Então, é muito bom que haja essa CPI para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Mas ninguém vem me dizer que Renan Calheiros é uma pessoa honesta e com moral para acusar quem quer que seja de qualquer coisa, não, porque ele é tão ruim quanto as pessoas que ele... ou tão ruim quanto os adjetivos que ele usa para se referir às pessoas que ele está inquirindo. Então, é isso que nós temos que ver. No Brasil, fica difícil você pegar no Congresso e dizer que o Congresso vai investigar com isso. Sim, bandido investigando bandido. E outra, é muito mais político e eleitoreiro do que, de fato, querer saber exatamente o que aconteceu. Está todo mundo se promovendo. O Aziz, aquele quer ser governador do Amazonas. Está se promovendo lá, está aparecendo. O outro que também aparece ali, que já foi governador também, de vez em quando bate boca com ele, são dois que vão disputar o governo do Amazonas. Então, nós estamos vendo a utilização dessa CPI também para se promover, talvez só para se promover. E tentar fazer, logicamente, eu não estou... Vocês todos sabem que eu sou crítico da pessoa e da maneira que o presidente se conduz como presidente da República. Para mim, ele fica devendo muita coisa. Ele não sabe ser presidente da República. Ele não tem o gabarito que nós precisávamos de um presidente. E ele tem gente na volta dele capaz de orientá-lo, de instruí-lo, mas ele prefere ouvir as pessoas erradas e só comete erros. E isso reflete, logicamente, para todos nós. Então, não estou defendendo o presidente, não estou. Eu acho que ele tem sido péssimo presidente, infelizmente. Né? Eu apostei nele, fiz campanha. Aqui em Brasília, ninguém pode ter pessoas que tenham feito tanta campanha para ele quanto eu, mas ninguém mais do que eu. E isso é que me coloca nessa posição hoje de arrependimento, de meia-culpa. Eu não vou esconder coisa nenhuma. Eu estou completamente decepcionado com o presidente Bolsonaro e não vou acochambrar coisa nenhuma. Para mim, está errado, está errado. Eu não vou ficar botando panos quentes em coisas que não merecem levar panos quentes. Simples assim. Eu gostaria de fazer algumas citações em cima da fala do nobre amigo. Eu queria antes, Cláudio, antes de passar, eu queria colocar minha opinião bem rapidinho ali. General, eu também vejo da mesma forma, né? Porém, eu vou separar a instituição agora, tá? Então, vamos colocar a CPI. Sem fazer qualquer juízo de valores daqueles que estão à frente, eu os cumprimento pela competência com a qual estão tocando a CPI. Tanto Omar Aziz quanto o relator Renan Calheiros. Eles estão conseguindo pressionar e estão colhendo coisas ali que, olha, não esperávamos. Então, com relação à gestão da CPI, eu os considero, né, até aqui, estão sendo muito competentes. Não estou fazendo juízo de valor deles, tá? Não vamos falar em ficha corrida de cada um, ou isso ou aquilo, não. Mas eu digo o seguinte, estão conseguindo chegar lá, e o povo brasileiro está aprovando. Cláudio, vamos lá, eu acho que você deve ter um monte de considerações em cima disso. Não, poucas. Concordo com o general Paulo Chagas em 90% e vou acrescentar os 10% na fala dele. O que acontece? No caso do Pazuello ser vítima, eu acho que é um pouco pesado, porque ele é um homem preparado, ele não é uma pessoa que caiu no cargo de paraquedas, ele não é qualquer um. Ele é um general de logística que comandou, acho que, se não me engano, em Rondônia, a entrada dos venezuelanos no Brasil. Tem uma série de situações por lá que ele também respondia. Se eu não me engano, licitação de aquisição de motogerador, algumas coisas assim, mas isso não vem ao caso. Ele é um cara preparado, ele se colocou nessa situação, não sei por que motivo, se foi por conveniência ou por interesses pessoais, mas assim, chamar de vítima eu acho meio pesado. Eu acho assim, vou um termo chulo, eu acho que ele foi usado. Fato. Mas daí a ele ser vítima, eu acho que até porque ele pontuou na CPI que ele, como ministro, não poderia receber pessoas de empresa. Foi ele que falou. Tá? No que se refere à CPI, delações premiadas, no caso da Lava Jato, por exemplo, foram feitas por ex-participantes, foram feitas por bandidos, que delataram outros bandidos. Eu acho que, nesse momento, já que nós não temos mais
uma Lava Jato, nós não temos mais uma série de instituições que estão com a moral abalada, principalmente pelo aparelhamento do presidente, pela forma que ele conduziu, vide a saída do Moro, já foi um dos motivos. Eu acho que essa CPI está sendo tão importante quanto outras investigações pelo aspecto exposição. A Lava Jato nos trouxe uma exposição do quadro político de outrora que acho que foi o máximo do que ela poderia fazer. Prendeu o Lula, prendeu uma série de políticos, foi um over. Mas o que a Lava Jato nos trouxe foi uma exposição do quadro político. E o que essa CPI está trazendo também é uma exposição muito grande, e ninguém melhor do que alguém do meio, aí eu volto lá no caso das delações premiadas, para expor, no caso até de uma oposição, porque eles estão sendo oposição ao governo, está claro, para expor os erros do governo. Se o governo não tivesse erro, se o governo não tivesse cometido falhas, e aí quando eu falo governo, eu falo em contexto geral, porque nós tivemos ministros da saúde que pediram para sair muito rápido. O Taixe mesmo foi um. Ele entrou, viu que aquele negócio não funcionava, pediu para sair. No entanto, o Pazuello ficou. Ficou por muito tempo até. Então, eu acho assim, na questão da CPI, nada melhor do que pessoas do meio para expor a podridão do meio. E o que a CPI está trazendo para a gente? Está trazendo uma exposição de fatos que nós não conhecíamos, que nós não dominávamos. Está trazendo uma exposição que eu acho que o governo não esperava. Agora, no que se refere a Pazuello, ele mesmo falou na CPI, um ministro não recebe representantes. E, no entanto, ficou provado nesse último vídeo que recebeu para cumprimentar ou recebeu para negociar, ele não simplificou. Ele recebeu. Então, assim, muito complexo a situação dele. Eu acho, aí eu venho a concordar com o nobre amigo general, Paulo Chagas, que ele foi usado. Ele foi usado de uma... Agora, se ele se permitiu ser usado, o porquê que ele se permitiu ser usado, se ele teve uma conveniência nisso, se foi uma vaidade dele ser ministro, não sei. Não vou nem falar de ganho, porque isso aí, hoje em dia, apesar do COAF não estar mais com o Sérgio Moro, né, foi a primeira coisa que tiraram dele, dá para ficar sabendo com muita clareza se houve ganho, se não foi tentativa de ganho, bom, enfim. Isso vai surgir. O que ele lucrou com isso ou não é outra coisa, né? Se ele vai vir candidato também a alguma coisa no futuro, por ser bolsonarista, por ter sido fiel ao Bolsonaro, porque hoje todos que apoiaram o Bolsonaro e não apoiam mais, hoje são como os traidores, gente da esquerda, e sem ser de esquerda, só porque discorda dos erros presidenciais, né? E ele pode vir também a ser candidato a alguma coisa amanhã, a gente não sabe. O tempo vai dizer isso. Qual foi a conveniência que fez com que o Pazuello ficasse tanto tempo nessa subserviência ao presidente? Então, assim, ser vítima, não sei até onde ele foi vítima, mas que na situação dele hoje é comprometedora no aspecto instituição, porque ele é um general da ativa, ele não é uma pessoa que está afastado, ele é da ativa. Então, assim, é muito complexa toda essa situação, e eu acho que um dos problemas maiores do bolsonarismo hoje é essa forma com que ele compromete as instituições. O Brasil precisa do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Pelo amor de Deus, quantas milhares de pessoas já foram salvas por essas corporações Brasil afora, nos rincões, que a gente nem sabe o que está acontecendo, está a 3 mil quilômetros, e lá tem gente das 3 forças lá protegendo, cuidando, ajudando, salvando vidas, entendeu? A gente vê muitas campanhas aí em sites da medicina que chegam em locais que não tem médico. A gente precisa dessas instituições fortalecidas. A própria Polícia Federal, eu ouvi essa semana que a Polícia Federal vai investigar determinadas situações aí durante a pandemia da Covid, e eu ouvi muita gente inquieta. Que Polícia Federal? Que Polícia Federal? Isso é horrível, porque até 2 anos e meio atrás, a Polícia Federal era o nosso norte no combate à corrupção, era o nosso norte em situações. Foi pego um ex-delegado da Polícia Federal bolsonarista com dinheiro essa semana no Pará. Quer dizer, entende? Essa destruição das instituições, essa forma com que o bolsonarismo suja, mela, denigre as instituições, para mim, hoje, é um risco muito grande. E eu vou além, eu falo até da classe política. Porque hoje nós estamos precisando de políticos que há 2, 3 anos atrás nós tínhamos medo de tirar uma foto do lado para expor o que está acontecendo no governo Bolsonaro. É o que eu coloquei no caso da CPI. É o caso. Sim.
Eu até fiz uma brincadeira nas redes sociais. Eu entendi o que o general Paulo Chagas falou. Só que, assim, como eu falei no começo, a nossa crise moral, a nossa crise pessoal, o Brasil está numa situação tão dramática, tão crítica e tão terrível que, pelo incrível que pareça, nós estamos dependendo de pessoas que nós antes duvidávamos para expor os fatos de um governo que nós elegemos. Isso é o que dói mais. Isso dói na alma. Isso é frio. E volto a dizer, tem pessoas passando fome hoje no Brasil. Tem gente morrendo sem condição nenhuma de respirar. Por quê? Porque não foi comprado vacina. Vacina essa que foi oferecida 90 vezes pela Pfizer. No entanto, empresas com intermediações de pessoas despreparadas, ou incautas, ou mal intencionadas, ou sabe Deus de onde surgiu das trevas, isso, tiveram acesso a ministérios, a ministros, a pessoas do primeiro escalão. Isso é muito grave. Tem pessoas morrendo, gente. 1.500 a 2.000 pessoas ainda morrem por dia no Brasil de Covid. Já viu, nós vamos chegar a 600 mil mortos, o número dos Estados Unidos da América, um país que tem quase o dobro da nossa população, e que também teve um presidente que no início também não acreditou, mas rapidinho entendeu e saiu comprando tudo. E aqui até hoje. Hoje eu li uma matéria que o Ministério da Saúde vai analisar se já pode liberar o uso de máscara. Pelo amor de Deus, eu acho que o uso de máscara tinha que ser a última coisa que esse ministério tinha que se preocupar. Aliás, tinha que estar dando máscara para os outros na rua. Porque até para você comprar isso hoje em dia é caro. Para um cara que ganha R$1.000 de salário, teve um aumento de 4% do salário mínimo e tem que comprar 1 quilo de carne de R$30, R$40, um saco de arroz de R$30, comprar uma máscara hoje é difícil. Então, acho que o governo tem que estar preocupado. Se tiver empregado, né? E se tiver empregado, porque nós passamos de 14 milhões de desempregados, né? O que é lastimável, porque amanhã, com esses aumentos sucessivos de preços de alimento, de tudo, aliás, preço de tudo, com salário estagnado, muitos funcionários, para sustentar a sua casa, vão começar a fazer besteira dentro das empresas e vai lesar o patrão. Outros que já estão desempregados e passando necessidade vão começar a fazer besteira na rua. E essa segurança pública nossa, que nunca matou tanto na vida, vai fazer o quê? Quer dizer, o prejuízo é tão grande que 540 mortos, em outros aspectos, pode ser muito maior. Quem garante a segurança do brasileiro hoje, com essa crise financeira que está aí? Ou você acha que um pai de família desesperado, não justifica, mas explica, desempregado, com 1 quilo de carne a R$30, vai fazer o quê para arrumar dinheiro? Sendo que o empregador dele também está quebrado, está falido. Gente, é um caos social que a gente está beirando. É muito grave tudo isso. Então, assim, existem responsáveis, existem responsabilidades, existem nomes, existem CPFs que vão ter que responder. E vão ter que responder de uma forma muito dura. E que, se Deus quiser, que sirva de exemplo. Não adianta ameaçar as instituições, ameaçar a democracia. Eu acho que quem hoje, a situação é tão crítica, que não me importa se é Renan Calheiros, se é Omar Aziz ou quem quer que seja, alguém tem que levar a punição exemplar os responsáveis pelo que o Brasil está passando hoje, que é a nossa pior crise. É a pior crise da história do Brasil. Se você pegar os 8 anos de guerra do Vietnã, a maior derrota bélica americana, morreu 58 mil soldados em 6, 7, 8 anos de guerra. Nós perdemos 540 mil brasileiros. E esse número vai crescer. Não vai parar. Estamos perdendo ainda, né? Estamos perdendo. 1.500, 2.000 vidas por dia. É muito triste, gente. É muito triste. Se não tiver uma responsabilização exemplar de tudo isso, é porque faliu. É porque o nosso país moralmente já era. E isso é o que eu mais me preocupa. Sim, general Paulo Chagas. Celso, pela ordem. Pela ordem. Quero acrescentar alguma coisa. Seguinte, primeiro dizer o seguinte, olha, o Pazuello é realmente um general da ativa. Porém, a legislação diz o seguinte, quando você está numa função fora da força, quer dizer, está fora da força, não é mais função militar, ele está lá como ministro da Saúde, tem nada a ver com a força. Além disso, ele como militar da ativa, de acordo com o Estatuto, ele pode permanecer nessa função até 2 anos, sem completar 2 anos, porque se ele completar 2 anos, automaticamente ele vai para a reserva. Então, se ele passar de 2 anos, automaticamente vai para a reserva. Então, a força se previne contra isso. Se alguém sai da força para exercer uma função outra qualquer, que não é de caráter militar, ele vai para lá e é desligado completamente.
A mesma coisa, mas se ele, mesmo que ele vá para uma função de caráter militar, mas fora da Força, por exemplo, o oficial da ativa pode ser o chefe do GSI. Ele está lá, é uma função que pode ser exercida por militar, da ativa, etc. Está lá, mas a Força não tem nada a ver com ele. Ele não deve prestação de contas à Força. Nem a Força tem ingerência sobre o trabalho dele. Por isso, o cara passa 2 anos, passa para a reserva. Se ele não quiser passar para a reserva, ele interrompe e volta para a Força. E aí, pronto, retoma as atividades dele dentro da Força. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, eu disse, parece que passou desapercebido. Eu disse que o Pazuello foi vítima dele mesmo, porque ele podia ter saído e não saiu. Eu, inclusive, anteriormente, aqui na nossa conversa fora do ar, eu disse que, na minha opinião, e que eu mesmo teria mandado uma mensagem para ele através do nosso amigo comum, que, na minha opinião, ele deveria entregar o cargo no momento que foi desautorizado pelo presidente, né, em público. Você não vai comprar coisa nenhuma, então aqui, ó, o senhor compra, o cargo aqui é seu, o senhor manda alguém comprar coisa, eu estou saindo, que eu acho que é o que ele devia fazer. E estou dizendo isso porque disse pessoalmente para ele, domingo passado, encontrei com ele no Clube do Exército, eu disse para ele, você devia ter seguido aquela orientação que eu mandei para você. A hora de você sair era aquela hora. Você não saiu, agora você está decisivamente engajado e não vai sair disso tão cedo. Então, ele é vítima dele mesmo e do presidente. No momento em que ele se permitiu ser vítima dele mesmo, eu vou ficar aqui, não se safou, ele passou a ser manobrado pelo presidente. Pronto. Perdeu a capacidade ali são manobrados de tomar iniciativa. Todos ali são manobrados por ele. Ali, bom, alguém outra coisa. O está fora. Outra coisa. Um caudilho. Realmente, a CPI está demonstrando, fazendo uma exposição da má gestão da crise da pandemia. Realmente, a pandemia foi mal gerida no governo Bolsonaro, tanto é que nós temos essa quantidade de gente morrendo. O presidente, a orientação que dá... A gente, quando trabalha em equipe, você está numa equipe que tem um chefe. O chefe dá uma diretriz. E você, em cima daquela diretriz, vai trabalhar. No caso nosso, militar, você cumpre missão. Com disciplina intelectual, por mesmo que você discorde. Você tem o direito e o dever de dizer que você acha que aquilo está errado. Mas, sim, você acha que está errado, mas a ordem é minha, você vai lá e cumpre a ordem. Não seria um problema. Porque você já manifestou que você acha que aquilo está errado. Mas, fora da instituição militar, fora das nossas regras militares, eu recebo uma ordem que eu não gosto, olha, eu quero sair, não vou cumprir. Simples. Inclusive, na instituição militar, se você não quiser cumprir, você não cumpre. Mas vai ser punido por isso. Na instituição, ele, como ministro da Saúde, podia dizer, olha, eu não quero, vou sair. Pronto, sai, não vai acontecer nada. O Bolsonaro fica chateado com ele, mais nada aconteceria. Então, está mostrando a má gestão que houve na crise da pandemia no Brasil. As consequências nós estamos vendo aí no cemitério. Essas são as consequências. Então, e a outra coisa também que eu queria deixar bem claro aqui, que eu fui assistente do ministro do Exército durante 2 vezes, durante 2 anos, né, em 2 oportunidades. O ministro não negocia coisa nenhuma com ninguém, mas ele recebe todo mundo, mas não negocia nada. Ele até ouve as pessoas, mas não negocia nada. Quem vai negociar é a diretoria, é o departamento, é a secretaria, é o que for. Depois traz para ele a solução e mostra para ele, olha, foi isso aqui. Ele aprova ou não. É assim que funciona. E é assim que eu vi, ou a interpretação que eu dei, é esse último vídeo que eu vi do Pazuello. O Pazuello, depois da negociação, ou talvez até mesmo antes do fim da negociação, recebeu aquelas pessoas. Talvez ele tenha sido infeliz por mal informado que estava, porque não participou da negociação, ter dito alguma coisa que não era efetivamente a verdade ou que tinha acontecido exatamente. Mas ele não participou da negociação. Isso ficou, para mim, ficou muito claro. Porque ele não precisa participar. Ele precisa participar. Qual é a solução? Que decisão? Ou qual é a decisão que vocês acham que eu devo tomar? Ou quais as alternativas que eu tenho? E ele aí, sim, usa o poder discricionário dele e escolhe uma das linhas de ação que são apresentadas para ele. É assim que funciona. Entendeu? Então, eu queria acrescentar isso, porque eu não estou achando que o Pazuello é uma vítima do presidente. Ele é uma vítima do presidente, mas antes disso ele foi vítima dele mesmo. E por ser vítima dele mesmo, o presidente o passou a controlá-lo. E ele não tem mais capacidade para sair agora, ele tem que responder por tudo isso, que a gente chama
na linguagem militar, de decisivamente engajado, não tem condições de romper o contato com quem está pressionando ele. Eu queria entrar um pouco mais a fundo nisso aí, general, mas nós, desde já, né, nossa equipe aqui, eu me permito falar em nome de vocês, desde já, eu o convido, né, usando aquele linguajar que a gente sempre usava, né, eu o intimo a estar conosco novamente, para a gente poder aprofundar alguns pontos aí, né, e porque um dos pontos é o seguinte, hoje, Pazuello sempre foi, né, submisso, como todos os ministros ali, se não se submeter, está fora, foi submisso. Pede para sair? Eu não coloco como ele é unha e carne com o presidente, ele é intestino grosso e delgado com o presidente, os dois ali, né? Então, é lógico que isso já prova que Bolsonaro sabia de tudo. Então, se esse elemento sabia de tudo, e está mais do que provado, né, por evidências, e isso vai ser provado ainda por documentação e tudo mais. Então, o Pazuello tem plena consciência, desde o início, de que ele faz parte de uma organização criminosa, sabe, chefiada pelo chefe dele, aquele que manda e ele obedece. Então, o fato de obedecer já o incrimina também, né? Nós estamos com um problema de tempo. Eu queria passar para o Carlos aí, para Carlos dar uma acelerada, para depois a gente passar as considerações finais aí de 30 segundos para cada um, se possível, tá? Mas, Carlos, a palavra é sua. Vamos lá, meu querido. Bom, eu vou aproveitar esse tempinho apenas para dizer do meu enorme prazer em conhecê-lo assim virtualmente, mas que para mim vale como um pessoalmente, certo, General Paulo? Eu assisti uma live que foi feita entre o General Santos Cruz, né? E o General Paulo Chagas, que eu achei maravilhosa. Discutiam ali alguma coisa sobre a questão da terceira via, uma solução política e tal, tal. Muito bem ponderado, né? E acredito que, no caso do Pazuello, o que sobrou na escolha de consciência no general Paulo Chagas, faltou em Pazuello. Apenas isso, né? Porque, independente de ser político, independente de ser jornalista, independente de ser militar, o que nós todos temos em comum é que somos pessoas. E o que é virtuoso num, nem sempre é no outro. Então, realmente, o Pazuello se deixou levar por algum interesse, ou por alguma ingenuidade, ou por algum tipo de falha, vamos assim dizer, até de caráter, se for o caso. Tá? Mas a fraqueza dele colocou a bunda dele nesse universo em que Bolsonaro também colocou a bunda dele. Né? Traduzindo pela média, né? Dizem que a média é isso. O alto da cabeça é o máximo, os pés, a sola do sapato é o mínimo, e a média, vocês sabem onde é que fica. Então, são escolhas. São escolhas, às vezes, equivocadas, às vezes precipitadas, e, às vezes, circunstancialmente, a pessoa se acovarda. Ela perde o seu norte. Né? E, dentro disso, eu resumo a minha fala de hoje. Mas, com todo o prazer de tê-lo conhecido assim, dessa maneira. Espero que a nossa troca de ideias futuras seja profícua. Muito prazer. Eu tenho uma profunda admiração pelo general Paulo Chagas, é uma pessoa que eu considero demais, é uma referência para mim. Aliás, eu acho que eu sou o cara que mais compartilha os posts dele no Facebook. Compartilho, comento. Mas comenta também. E comenta também, e defende também, viu? E nutro um profundo apreço pelo general Santos Cruz também, que é uma pessoa que foi meu chefe na presidência da República. E, assim, é uma oportunidade que a gente está tendo aqui junto a você, Celso, de expor o que está no nosso coração, que eu acho que é tão importante quanto até mesmo o pragmatismo. É a necessidade do brasileiro entender o que está acontecendo hoje. Porque fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo ideológico, todos são uma forma de fanatismo. E isso não deu certo em cultura nenhuma do planeta. Isso não foi bom para ninguém nunca.
E não vai ser para o Brasil. Nosso país é um país leve, é um país lindo, com um povo amável, com um povo receptivo e com um povo, cara, feliz. Todas as crises que o Brasil já passou com felicidade, passou com alegria. E essa está sendo traumática, porque a gente não está tendo isso, né? Então, assim, meu respeito às Forças Armadas é total. Sofro quando eu vejo algo que possa vir a desmerecer esses homens. Esses homens aí são homens de verdade e homens que o Brasil precisa, tá? São exemplos. E hoje o que mais me dói é ver o que está acontecendo por uma ignorância, por uma falta de sabedoria, uma falta de inteligência, uma falta de preparo do nosso presidente da República, que é assim, latente, até dói de ver, né? Então eu agradeço a oportunidade, agradeço aos amigos. Paulo Chagas, indo a Brasília, nós vamos voltar lá, porque aquela caipirinha que o senhor me apresentou é a melhor do Brasil. E os churrascos ali na cavalaria. Tem muito aí, tem muita coisa que o pessoal precisava conhecer no Paulo Chagas. Muita coisa boa. General Paulo Chagas, vamos lá para as suas finais aí, os segundos finais, vai. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação talvez a mais complicada que nós já tivemos. Eu pensei que nós começamos esses movimentos aí de rua em 2013 e discutir, falar, criticar e mostrar todas as mazelas que nós estamos vivendo no país. E isso foi muito bom, porque eu acho que isso foi um galope que foi dado na maturidade da nossa sociedade. E quando nós olhamos, eu vejo as pessoas falando, esse Congresso que nós temos aí é um bando disso, um bando daquilo. O Congresso representa a sociedade, ele é um corte da sociedade. Então, quem é que nós precisamos melhorar? Nós precisamos melhorar nós mesmos, exigir mais de nós mesmos, porque aí nós vamos colocar lá no Congresso, colocar no Executivo pessoas que, de fato, representam aquilo que nós, como povo, queremos que estejam lá. Então, nós estamos vivendo realmente uma situação muito difícil, porque nós entramos num maniqueísmo extremista, né? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Se você é Bolsonaro, se você não é Bolsonaro, você é comunista. E se você não é lulista, você é fascista. Então, nós não estamos pensando no Brasil, nós estamos pensando nos extremos. E nos extremos não há solução. Porque no fanatismo, quando há fanatismo, não há diálogo, não há consenso, ninguém chega a conclusões inteligentes, porque todos são radicais. Eu vejo isso, falo com tranquilidade e lamentando, porque eu vejo isso entre os meus companheiros, não da ativa, o pessoal da ativa tem mais ponderação, porque eles têm responsabilidade. O pessoal da reserva é muito comum, você vê o cara, porque eu faria isso, eu faria aquilo, eu chegava lá e prendia, fechava, tem que fechar, tem que isso, tem que... E daí? Você diz, tem que, mas quem vai fazer? Quem tem responsabilidade sobre isso sabe até que limite ele tem o seu poder. Toda autoridade tem limite. E o que legitima a autoridade é conhecer os seus limites e atuar dentro desses limites. Quem atua fora dos limites não tem legitimidade, não tem poder. Isso nós chamamos nas Forças Armadas de ordem errada. Por exemplo, se Bolsonaro dá uma ordem de que diz assim, olha, não vai ter eleição. Como? Que poder ele tem para dizer isso, que não vai ter eleição? Ele não tem esse poder. Não está lá na Constituição que o presidente pode dizer que não tem eleição e não vai ter eleição. E ele diz assim, eu vou dar ordem para as Forças Armadas para impedir a eleição. Essa ordem está errada, porque não é papel das Forças Armadas impedir a eleição. Então, as coisas vão acontecer dentro da ordem, etc. Quando você olha os fanatismos, os fanáticos discutem nesses termos que não são lógicos, não são racionais, e nós não chegamos a lugar nenhum, porque nós temos que discutir, nós temos que debater todos os temas para chegar ao consenso. O consenso é aquilo que respeita a vontade da maioria e os direitos das minorias. Então, nós chegamos sempre no consenso. Pode não ser bom para todo mundo, mas é aquilo que tem que ser, porque é aquilo que nós chegamos a um acordo. E nós estamos vivendo, eu chamo isso de uma situação muito difícil, porque nós conseguimos polarizar a discussão política no Brasil. Daí a importância de nós estarmos atentos a essa ideia da terceira via. É lógico que, quando você olha para a terceira via, apareceram lá uns 5, 6, 7 candidatos à terceira via. Nós não vamos conseguir com 5, 6, 7, ou mesmo com 3. Nós temos que ter 1. Então, isso, oportunamente, eu acho que essa é uma ideia que nós temos que manter, todos nós, que nós sabemos que não adianta nós ficarmos andando, como a gente diz, andando paralelo à linha de partida. Você vai correr 100 metros, você tem que correr perpendicular à linha de partida e não correr para os lados. Se todo mundo partiu, você ficou. Então, nós estamos andando para os lados na linha de partida.
Nós temos que andar para frente, pensar o Brasil. Isso, quando você olha para os extremos estão olhando apenas o poder pelo poder e não pensam o Brasil. Por isso que os extremos têm esses líderes, o culto à personalidade, o bolsonarismo, o lulismo. Isso não leva a lugar nenhum. Nós temos que pensar no Brasil. E o caminho é esse, é o caminho. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma coisa que contribui, porque nós estamos discutindo, conversando harmonicamente na busca de solução. Um aprende com o outro. E nós estamos acrescentando a cada um de nós o conhecimento que os outros têm. E isso é que é importante, isso é que vale, isso é que é patriotismo. Não existe salvador da pátria. Exatamente o que foi dito aqui, não tem salvador da pátria. Quem salva a pátria é o povo brasileiro. Exatamente. E nós, essa reunião visa isso, exatamente, dar a nossa opinião, a nossa contribuição para acrescentar algo ao conhecimento dos nossos irmãos brasileiros e nós conseguirmos melhorar a vida de todos nós. Então, eu agradeço ao Celso pela oportunidade, mais uma vez, nós vamos retomar nessas nossas conversas, né, ao Carlos e ao Luiz Cláudio, né, o Luiz Cláudio, que é o meu grande defensor aí no Facebook, porque eu realmente não tenho medo de levar burdoada, eu tenho que dizer o que eu penso. E pode dar burdoada à vontade, até eu evito de ir lá para ler, porque às vezes eu vejo lá o cara não tem educação para dizer o que pensa, né? E aí já xinga, diz bobagem, eu sou obrigado a bloquear. E bloqueio. Não olho lá, tem 300 comentários. Não vou ler 300 comentários. Eu leio 1, 2, 3, faço a média, e a minha média tem dado sempre bom, que metade é a favor e metade é contra. Aí depois, quando eu olho lá os que são, como é que deram like, o cara tem 300 comentários e 300 likes. Pô, então estou ganhando. Metade dos que comentaram estão contra, mas tem 300 que estão a favor. Então, acho que essa é a nossa contribuição. Muito obrigado, foi um prazer ter estado com vocês. Eu é que agradeço e quero agradecer aí o nosso público, o pessoal que está nos acompanhando. E já que se falou em like, não esqueçam de dar um like aí, né? Compartilhar, nos ajudar. E nós prometemos que os próximos programas serão bem mais compactos, tá? Essa foi a Van Premiere, a estreia, né, de gala com o nosso querido general Paulo Chagas. Vou fazer que nem o Valdo Cruz, tá? Hã? Vou fazer que nem o Valdo Cruz. Né? Só para fazer... falando da terceira via, general Paulo, há uma frase que eu escrevi, porque escrevendo a gente se inspira e tal, e às vezes quando vem umas frases que eu coloquei da seguinte maneira: que 2 ou mais nomes na terceira via não é uma via. É isso mesmo. Não se constrói. Né? Agora, imagine com 7, né? É isso mesmo. Falamos do verde e amarelo. Nós temos 2 polos que já estão definidos, nós temos que achar o terceiro, que tem que dar no meio, aquele que é a virtude. A atitude. Concordo. 2 ou 3 nomes não é uma terceira. Não vale nada. É fracionar a via. Não resolve. E quanto ao verde e amarelo, esse que foi de uma apropriação indébita, né? Ele existe, sim. Né? Ele é representado por um pensamento que seja pautado na ética, que seja pautada na qualidade, que seja pautada nessa esperança de que as coisas, apesar de sofríveis, podem ser restauradas. Né? Nesse aspecto, que esse candidato da terceira via seja o verde e amarelo de verdade, que vá fazer oposição a esses pseudos verdes amarelos inapropriados que aí estão. Né? Então, é isso. É verdade. Eu tinha que falar isso. Nossa bandeira em preto e branco, né? A bandeira do luto no Brasil. Então, eu quero só ressaltar essas 2 coisinhas. Compartilhem, ajudem-nos, né? na divulgação do Shout Videocast. Esse é o nosso grito, né? É o papo reto mesmo, né? Aqui não tem direita e esquerda, não. Tem o certo ou errado. Se a esquerda está fazendo certo, vai ser aplaudida. Se estiver fazendo errado, vai ser malhada, idem com a direita, idem com o centro, não interessa. Aqui o papo é reto, ok? E para encurtar agora e para encerrar mesmo, eu encerro só com uma coisinha. Essa organização criminosa que tomou, né, o poder, ela não vai durar. Eu acho que já não durou, né? Já não tem mais moral para continuar, não tem condições morais
para se continuar ali. E eu digo o seguinte, que em 2018 nós caímos, né, o Brasil caiu no conto do vigário. Mas para tantos milhões caírem no conto do vigário é porque por trás de tudo isso tem um grande vigarista e nós haveremos de tirá-lo de lá. Tá bom? Gente, um beijo em cada coração, obrigado por estarem aqui conosco. Gratidão. Namastê.